CBN Indústria. Nove horas e 50 minutos, de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição, com a coluna CBN Indústria, com Priscila Garbellini. A Pri está ao vivo conosco por telefone. Bom dia, Pri. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes. Pri, espero que a gente possa falar bem aí sobre a questão da importância do aeroporto. Ué, Manuel, mas já tem aeroporto em Ponta Grossa? Mas precisamos aí de um aeroporto recauchutado, ampliado, com mais possibilidades, né, Pri? Como que vocês estão vendo essa situação? Exatamente. O aeroporto ele é um grande indutor de desenvolvimento local, né? Isso é muito importante, principalmente numa cidade tão industrializada quanto a gente. Então, a gente tem dois grandes desafios na cidade, né? Eu vou trazer um essa semana, que é o aeroporto, e a gente tem também a questão do Porto Seco. Eles praticamente caminham juntos, mas o aeroporto, né, ele teria aí um papel relevante, não só para a questão da indústria, mas para a questão do turismo, que é muito importante, né, com relação ao desenvolvimento local. Mas especificamente falando para a indústria, o que a gente percebe, né? Ponta Grossa, ele é um grande modal de logística, né? A gente fala em entroncamento rodoferroviário, mas a gente também tem uma aproximação com o porto, mas existe também uma forma de escoamento de produção muito importante e também muito usada, que é o aeroporto, né? E aí a gente fala em aviões de um tamanho maior, até para que a gente possa ter junto também um aeroporto de carga, né? E a gente precisa estar dentro desse cenário nacional, porque a gente tem em Ponta Grossa um potencial de produção muito grande com as nossas indústrias, e a gente precisaria de mais essa possibilidade, mais esse modal aí de escoamento da produção industrial. Então, tem alguns aeroportos que têm relevância aí no cenário nacional, mas a gente tem uma deficiência grande aqui na região sul. Se a gente pegar os aeroportos de cargas do país inteiro, o mais bem colocado em termos de movimentação é o aeroporto do Rio Grande do Sul. E ainda assim, em Porto Alegre, né? E ainda assim, ele está em 10º colocado. Então, ele é o 10º aeroporto que mais movimenta no país. E a nossa região, que é a região sul, é uma região que produz imensamente, né? Se a gente pegar os 3 estados aí. Então, é incoerente a gente pensar que a forma de escoar por meio aéreo tem um grau de relevância tão baixo, tão pequeno no nossa região sul aqui do país, sendo que temos uma relevância muito grande no cenário da produção nacional. Então, isso precisa ser trabalhado e Ponta Grossa é uma cidade que pode ter esse potencial aí de um aeroporto, inclusive internacional, que vai fomentar o turismo e que vai fomentar a produção. Em relação a esses investimentos, como que vocês analisam? A gente já ouviu falar sobre a própria reforma do aeroporto atual. Tempos atrás aí saiu uma especulação em relação a um novo aeroporto, de fato, né, uma nova estrutura. Qual que é o entendimento e o que precisa ser discutido para se entender qual que é a melhor escolha, Breno? Então, o que a gente precisa é um estudo de viabilidade. Eu defendo isso até ali pelo Conselho Municipal, né, de Desenvolvimento. A gente tem isso aqui firme na FIEP, de que a gente não sabe, por exemplo, no próprio aeroporto que a gente tem, quando a gente fala em extensão da pista, né, que a gente precisa mais de 300 metros ali para descer aeronaves, para pouso de aeronaves maiores, e aí a gente falar em um potencial de aeroporto de carga, mas a gente sequer sabe para que lado seria mais viável essa extensão. Se é para o lado da linha férrea, que daí teria que mudar a linha de trem e a parte da energia elétrica, né, os postes de energia elétrica, ou se é para o lado da rodovia, que daí também pega uma parte ali do rio. Enfim, nem isso a gente sabe qual seria o lado mais viável. Ou então, se diante do custo de uma ampliação de pista ali aonde está, se não seria melhor a gente construir em Ponta Grossa um novo aeroporto, partindo do zero. E aí existem algumas áreas, mas inclusive as áreas também precisariam ser estudadas, porque precisa ver posição do vento, a probabilidade das manobras aéreas. Então, a gente tem algumas áreas mapeadas aqui, mas também seria um estudo de viabilidade que iria demonstrar qual que é a melhor área, né? Mas o que a gente tem certeza é que a gente precisa desse aeroporto para fomentar a produção
E não só essa questão de ser um aeroporto de carga, mas para movimentar, para proporcionar a mobilidade dos, dos empresários, né? Desses diretores de grandes multinacionais que a gente tem aqui, a estarem de uma forma rápida em grandes centros do mercado, né? Então a gente fala em São Paulo, a gente fala em Porto Alegre, a gente fala em Foz do Iguaçu. Então a gente já teve voos para esses lugares, a gente precisa resgatar. Hoje a gente vê um comprometimento dessa dinâmica do nosso aeroporto. Existe a possibilidade também da federalização do aeroporto, que daí traz o potencial de negociação com as companhias aéreas para incrementar a quantidade, os horários de voos, né? E a gente fala isso numa semana onde está sendo anunciada a terceira pista ali de Curitiba, né, de São José dos Pinhais, do nosso aeroporto ali de Curitiba, aonde está sendo anunciado voos diretos de Curitiba, agora a possibilidade de voos diretos para a Europa e para os Estados Unidos, e também de Curitiba para outras cidades do interior do estado, como Maringá, mas a gente precisa, em Ponta Grossa, ter também essa oportunidade, porque embora a gente tenha uma certa proximidade com São José dos Pinhais, a gente tem um deslocamento aí, e hoje, com relação a todo esse trânsito que a gente tem, é um deslocamento que tem ficado mais demorado, e a gente precisa otimizar essa logística do mercado, de que um empresário, um industrial, ele possa ter uma mobilidade mais assertiva, mais rápida, né? E que ele consiga estar nesses grandes centros e retornar para Ponta Grossa para fazer os seus negócios aqui. 9h57, Pri, para a gente encerrar essa situação e esse tipo de discussão em relação ao aeroporto, há a possibilidade de federalizá-lo também, né, com a Infraero, que poderia trazer algo positivo nesse sentido. Inclusive, hoje estava acompanhando o jornal pela manhã ali na RPC e foi falado da ampliação dos voos da Azul para Maringá, né? Maringá agora vai ter ali uma linha para Curitiba. Claro que a gente não precisa de uma linha para Curitiba, mas uma linha para Maringá, para Foz do Iguaçu também seria para o nosso turismo interno aqui, também de negócios interessantes. Uma eventual federalização seria boa para a cidade? Sim, porque aí você tem um potencial de negociação maior com as companhias aéreas. Então, a companhia ela precisa ver valor para que ela aposte no aeroporto, aposte nesse local e consiga incrementar a rede de voos, né? Então, a gente vê a questão da Azul muito presente, a gente tinha outros voos aqui em Ponta Grossa, né? E a gente precisa voltar a entrar dentro desse protagonismo do cenário da aviação nacional, pelo potencial que a cidade tem, né? Então é importante a gente trazer essa condição aqui para Ponta Grossa. A ideia desse estudo de viabilidade é interessante a gente pensar até numa parceria público-privada para fornecer, né, esse projeto, e aí sim a gente correr atrás de linhas para poder construir um aeroporto. Mas o que a gente tem de certeza, no meio de todas essas incertezas, Emanuel, é que termos um aeroporto em Ponta Grossa faria com que a gente realmente pudesse melhorar, ampliar a nossa industrialização, que já é pujante, gerar um programa de atração de investimentos ainda mais aquecido e com isso, né, proporcionar aquilo que a gente sempre fala, o desenvolvimento local. Então, termos um aeroporto na cidade, um aeroporto correto, robusto, dentro dos padrões que são necessários, inclusive para a gente ter um aeroporto de cargas, é extremamente necessário para a nossa cidade nesse cenário que a gente se encontra. 9h59, Pri, muito obrigado, ótima semana e tudo de bom para você também. Tem Nova Summit também, né? Vai ser bem legal esse evento na CPG aí também a partir de hoje. Boa semana, Pri. Obrigada, boa semana a todos. E a semana que vem a gente volta falando também sobre o Porto Seco. Ah, muito legal. Porto Seco também é uma demanda aí há muito tempo da cidade de Ponta Grossa. Vamos ao intervalo com o repórter CBN.